Boa noite. Quer ver caos, terror, drama, medo, pânico em uma sala de aula? Diga para os seus alunos: semana que vem faremos prova, viu? Valendo nota. Ou então diga: hoje vai ter prova surpresa. Mas o interessante é que, ao contrário do que muitos alunos pensam, e muitos de nós, inclusive professores, pensamos ou pensávamos, a avaliação valendo nota é apenas uma das várias formas que podemos usar para medir o grau de evolução durante o ano letivo. Afinal de contas, avaliar é a forma que vamos usar no dia a dia ou numa escola, por exemplo, para medirmos o quanto o aluno aprendeu, o quanto o aluno evoluiu, o quanto ele adquiriu de conhecimento, o quanto ele precisa melhorar em competências e habilidades. E para isso, nós temos várias estratégias, como por exemplo a avaliação diagnóstica, que é essa que vocês estão fazendo agora, a avaliação formativa, que pode ser feita através do ato de ensinar e depois da aplicação de uma atividade, e a avaliação somativa, que é aquela onde você vai fazer o fechar do curso, o fechar do ano letivo, o fechar de um bimestre, atribuindo uma nota. E o cuidado é que ela pode ser punitiva, não é? Então, para falarmos melhor sobre isso, dando continuidade ao nosso primeiro circuito pedagógico, vamos fazer entrevistas com os professores Edson Rocha, Wellington Sibaldi e Jucimério da Silva, contando também com o apoio, a participação e a colaboração dos professores, da professora Antônia Ferreira, do professor George Sena, a professora Micheline Ricardo e o professor Paulo Magalhães. Vamos começar então falando com o professor Edson Rocha. Professor, nos diga, vou deixar o senhor à vontade para o senhor falar sobre o que é avaliação diagnóstica, quais os seus objetivos, de que maneira a gente pode usar isso em sala de aula. E diga aí para a gente sabe que a avaliação diagnóstica não é feita só no começo, ela pode também ser feita no meio do ano, no dia a dia, junto com a avaliação formativa. Nos fala aí, professor, por favor. É uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências, verificando o que os alunos já sabem e suas necessidades. Então vamos lá. Quando a gente fala de uma avaliação diagnóstica, precisamos entender que ela não só acontece no início do ano letivo ou no início de uma aula, mas no início da aula, durante a aula e depois da aula. Como assim? No início da aula, o professor ele vai se inteirar se aquele aluno ele aprendeu determinado conteúdo ou não. Durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor vai observar gradativamente o avanço desse aluno. E no final do processo avaliativo, o professor ele vai fazer a comparação de quando o aluno chegou na sala de aula até o momento em que ele foi avaliado. Se ele atingiu o objetivo ou não. A avaliação diagnóstica, ela se detém em identificar as causas da dificuldade de aprendizagem, levando em consideração que cada aluno tem suas características e apresenta afinidade e dificuldade em diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, a partir do levantamento feito pelo professor, ele vai buscar entender por que aquele aluno ele não conseguiu atingir aquela habilidade e aquela competência. Muitas vezes é um aluno que não sabe ler. Muitas vezes é um aluno que está com problemas em casa e não está conseguindo mostrar a sua capacidade. E muitas vezes é aquele aluno que, durante o seu processo de estudo, foi aquele aluno sempre retraído e o professor nunca chegou perto para ajudar, né? Nunca lhe ajudou. E ele foi se acostumando a achar que não conseguia aprender os conteúdos. E foi passando de uma série a outra e os problemas foram se acumulando. A avaliação diagnóstica é fazer um mapeamento dos pontos fortes e de dificuldade dessa turma. Ou seja, avaliar não é fazer de qualquer forma. É preciso ter pontos da avaliação.
É preciso que o professor ele saiba o que ele quer avaliar naquele aluno. Quais são os pontos que ele vai levar em consideração para fazer essa avaliação. Ao final da avaliação, o professor ele vai ter o resultado, tá certo? De como ele vai agir com aquela turma posteriormente. É nortear o trabalho do professor, onde ele irá criar estratégias pedagógicas adequadas e trabalhar para desenvolver as necessidades do aluno. E quando eu devo aplicar uma avaliação diagnóstica? A aplicação de uma avaliação diagnóstica, ela é recomendada para todo o início do ciclo ou processo de ensino-aprendizagem, como eu disse para vocês, e também no final desse processo. Dessa forma, é possível analisar o conhecimento prévio dos alunos, o conhecimento que eles já trazem, em relação aos pontos a serem trabalhados e embasar as abordagens adotadas pelo professor, que consegue dar ênfase àqueles pontos que os alunos menos dominam. Ou seja, a avaliação diagnóstica não é avaliar por avaliar. É avaliar no sentido de fazer com que aquela turma, quando não detém um determinado conhecimento do conteúdo, ele adquira. É fazer com que o aluno se sinta dentro do processo de ensino-aprendizagem, onde ele vai ter em mente que ele consegue aprender. Agora, para isso, o professor precisa entender a essência desse aluno. Muitos professores acham que a sua forma de ensinar está correta e o aluno que não quer aprender. E muitas vezes não é assim. Precisamos nos avaliarmos enquanto educador. Será que aquilo que eu estou trazendo para o meu aluno, ele é atrativo? Será que da forma que eu estou passando didaticamente, o meu aluno está aprendendo? Ou eu preciso mudar a minha prática? Muitas vezes é a prática do professor que precisa ser mudada. Eu vou dar um exemplo mais de mim em sala de aula. Eu trabalho da seguinte forma. Antes de cada conteúdo, o que é que eu faço? Eu pego um monte de questões, que nós chamamos de questões prévias, e começo a jogar para os alunos. E daí eu vou percebendo se o aluno ele tem conhecimento sobre aquele conteúdo. Então, quando a gente debate, né, isso é uma avaliação diagnóstica, antes de explicar o conteúdo, a gente começa a perceber quais são os pontos ali que o aluno ele sabe e o que ele precisa aprender. Então, quando eu entro em minha prática de explanação do conteúdo, eu vou focar também naquilo que o meu aluno me demonstrou que não sabe e que ele precisa aprender. Hoje em dia, os livros didáticos, eles são riquíssimos. Eles já trazem esses questionamentos prévios no início de cada capítulo. E também eles trazem tipo uma avaliaçãozinha depois que a gente explica o conteúdo. Que nos livros, né, do Fundamental chamamos de olho no tema. O que é aquilo? É o momento que o professor vai entender se o aluno aprendeu ou não, depois que você explicou o conteúdo. E quando o aluno ele ainda não atingiu, você continua explicando, respondendo aquelas perguntas. Na verdade, cria-se um debate, onde o aluno ele vai dar as suas respostas, e o professor vai complementar, descartando aquilo que ele errou e ensinando a forma correta. Vamos falar sobre avaliação formativa com o professor Wellington. Por favor, Wellington, bom dia, seja muito bem-vindo. E eu já vou começar perguntando a você, o que é avaliação formativa e quais os seus objetivos? Para vocês, né? Bom dia aqui pra gente. Aqui a gente pega um fuso horário de 13 horas mais ou menos. Né? Aqui já é quinta-feira, por exemplo, de manhã, já amanheceu aqui. E realmente, né, as avaliações de aprendizagem, elas vão muito além do que aquela avaliação valendo nota. Porque elas exigem primordialmente
um acompanhamento nos diferentes momentos desse período, bimestre, trimestre ou ano letivo. A avaliação formativa, ela nada mais é do que um processo de ensino, de aplicação de atividades, as atividades do dia a dia, onde ao mesmo tempo que nós ensinamos, que nós tentamos fazer com que o aluno aprenda, nós também estamos avaliando para ver o que nós precisamos manter ou mudar como estratégia nesse processo de avaliações da aprendizagem, para que o aluno alcance o objetivo maior dessa avaliação, que é o aprender. Então veja que, parafraseando Raul Seixas, a avaliação formativa ela não está no começo, nem está no fim. Ela está no meio desse processo e se dá durante todo esse período. O senhor falou aí das atividades. Essas atividades são os instrumentos avaliativos. Quais seriam os instrumentos avaliativos que podemos então utilizar? Olha, existem N estratégias, N atividades, né? E a gente pode citar, por exemplo, autoavaliações, debates, pesquisas, painel, seminário, a prova escrita ou oral, maquetes, desenhos, dramatizações, músicas, peças teatrais, elaboração de poema, de poesias, de cordel, né, muito usado aí no Nordeste, experiências, né? Enfim, várias atividades. Professor, desses instrumentos que o senhor citou, inclusive aqui em Alagoas, 8 são bastante usados. E eles demandam um certo tempo, né? Inclusive são usados na avaliação somativa. Tem alguma técnica, alguma atividade que a gente pode usar em sala de aula logo após a exposição do professor? Existem várias técnicas, e inclusive uma delas bem interessante, que é usada em faculdades, que é a TASA, que é técnica de avaliação em sala de aula. Então você pode usar o paper de 1 minuto, o ponto mais obscuro, o sumário de uma frase, a paráfrase direcionada e as fichas de aplicação. Então, o paper de 1 minuto, você vai perguntar, por exemplo, após você ensinar, passar o conteúdo, você pergunta ao aluno, né, pede para ele escrever qual a coisa mais importante que ele aprendeu naquela hora, hoje, né, após o ensino. Que questões ficaram em sua mente após concluirmos aquela aula? Não precisa você aplicar todas, você aplica algumas delas. Outra, o ponto mais obscuro, é você perguntar após a aula, qual foi dentro da explicação que você deu, o que o aluno não conseguiu compreender, o que é que ficou mais obscuro na sua explicação como professor. O sumário de uma frase é você perguntar ao aluno, após a explicação de novo, você perguntar ao aluno quem fez, o que fez, quando fez, como fez, onde fez, por que fez, porque isso faz meio como que ele criasse uma espécie de mapa conceitual ali, escrevendo no seu caderno. Agora, uma coisa que todos querem saber, quais os pontos positivos e negativos? Certo. Bom, os pontos positivos são vários, né? Ela faz com que você esteja sempre diagnosticando o aluno e se diagnosticando como professor, verificando o que precisa novamente manter ou mudar de estratégia, e aí uma recuperação está sendo sempre feita, e isso possibilita você rever o planejamento. Outro é que há uma constante troca, há um constante feedback, onde o professor vai ver o que precisa manter ou mudar, ele tem o feedback do aluno como resposta, onde ele está ensinando e avaliando, e o aluno mostrando isso a ele através dos diálogos ou verificação das atividades, e isso vai inspirar uma renovação no processo de ensino-aprendizagem. Como ponto negativo, a gente pode dizer, né, é difícil até pontuar, nós poderemos dizer que ela visa o domínio de uma certa tarefa dentro daquela aprendizagem. Diferente da somativa, que ela tem um campo mais amplo, ela visa o domínio
de várias habilidades durante aquele que foram estabelecidas para aquele semestre, para aquele bimestre. E lógico que ela não precisa ser valendo nota. A gente pode fazer avaliação sem valer nota. Professor, suas considerações finais, por favor. Bom, nós precisamos ficar atentos que a avaliação formativa, ela é, novamente, ela é constante e ela é qualitativa. Ela não tem a obrigação de classificar o aluno, dizer se ele passou, se ele não passou. Isso ainda não é a hora para isso. A gente vai considerar, como professor, a prova final que ele faz, ou qualquer outra forma de avaliação final, mas também deve considerar o que ele fez antes. Então, um dos recursos que a gente poderia também avaliar, não usando nota, é um dos melhores instrumentos, que é o caderno do aluno, o caderno de atividades. Ali você vai ver o que o aluno escreveu, se ele respondeu certo ou errado, mas ele já sabia o andar da questão, se ele faltava muito, se ele prestava atenção na aula. É isso, né? A gente use ela para rever o ensino, as formas de testar esse ensino e buscar alcançar aquilo que a gente propôs, que é fazer o aluno aprender. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Vamos ficar agora com a avaliação somativa com o professor Jucimério. Boa noite, professores. Boa noite, participantes. A avaliação somativa faz parte do processo de ensino-aprendizagem e faz parte da avaliação diagnóstica, da avaliação formativa. É a parte conclusiva. É uma linguagem quantitativa e classificatória no final do processo de ensino. Ela é utilizada para avaliar resultados de sistemas ou de processos educacionais através de conceitos e notas, tendo em vista a decisão de aprová-lo ou reprová-lo. Como, por exemplo, o Enem, exames de ordem, exames de certificação. Representa apenas parte do processo avaliativo de uma instituição. Qual é a participação dos pais, dos estudantes no processo de aprendizagem? Qual é a percepção ou a ideia que os alunos, pais ou responsáveis têm do processo de avaliação? No processo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, desses, qual é ou quais pais ou responsáveis têm maior interesse em conhecer? Temos uma realidade no Brasil de que os pais ou responsáveis procuram apenas a escola para questionar notas, mas nunca procuram a escola para saber o processo de ensino-aprendizagem do jovem. Então, muitas das vezes, o professor é colocado em segundo plano. O professor é avaliado no seu processo de ensino através apenas de mais notas. Mas é uma realidade no Brasil que estudantes, nem todos, certa parte, estudam, se preparam apenas para a avaliação somativa, dias antes ou no dia da prova. Os pais ou responsáveis participam do processo de aprendizagem dos filhos. A nota representa o único meio que os pais ou responsáveis possuem para acompanhar o desempenho da aprendizagem dos filhos. O que é necessário para que o discente, o estudante, obtenha um ótimo resultado na avaliação somativa. O que é necessário para que o docente elabore uma prudente avaliação somativa? Seria necessário a escola conscientizar, ir mais além, conscientizar pais e estudantes do que seria o processo de ensino-aprendizagem, do que seria a avaliação diagnóstica, da avaliação formativa e somativa, características e objetivos dos resultados de uma avaliação somativa, basicamente são informar e permitir a análise do resultado individual de cada estudante,
dessa forma, consolidando o aprendizado ou indicando a necessidade de um trabalho específico de recuperação, como também aprovar e certificar que alunos cumpriram os requisitos necessários estabelecidos para a etapa avaliada. Os pontos positivos é uma graduação ou atribuição de notas no final de unidade, semestre ou curso, alcance de objetivos mais amplos do curso ou de grande parte dele, e pontos negativos, dificuldade média variando de 35% a 70%, com alguns itens muito fáceis e alguns muito difíceis. Pode ter caráter competitivo, punitivo ou excludente. Avaliação geralmente 2 ou 3 vezes no curso. Visa a classificação ou o julgamento. Então, pessoal, nessa avaliação somativa, muitas vezes colocada como avaliação número 1 para o aluno, onde ele se esforça para um dia antes da prova ou no dia da prova, para estudar e ter uma boa nota. Então é isso, gente. Aqui encerramos o nosso primeiro circuito pedagógico com essas entrevistas e com a participação dos nossos colaboradores, como citados no início. E um abraço a todos, se cuidem, saúde e até a próxima. Um beijo, um abraço. Fui.